Daniel Calta, Cantarino, Sean Gabe que está chegando aqui. E nós estamos muito gratos pelo que o Senhor tem feito. Quantos são gratos pelo que Deus está fazendo Esse ano oramos e pedimos ao Senhor que nos desse uma palavra de direção para esse ano. E o Senhor, ele falou a palavra Atos para nós. Ele disse Atos. E quando o Senhor colocou essa palavra Atos, eu logo fui para o livro de Atos dos Apóstolos. E Deus falou amém pelo livro de Atos dos Apóstolos. Mas eu quero que você entenda que agora chegou a hora de vocês. Agora chegou o tempo de vocês como igreja, vocês como cidade de Belém, estado do Pará, vocês saírem de um lugar onde vocês estão sentados assistindo e vocês começarem de fato a ser precursores de algo que eu quero fazer através de vocês. E hoje eu queria compartilhar com você um pouco desse tema e um pouco da palavra que o Senhor colocou no nosso coração, que é explosão de poder. Diga comigo, explosão de poder. E quando nós nos deparamos com o poder explosivo de alguma coisa, ou quando nós nos deparamos com o poder explosivo do avivamento ou do revival, que a gente tem falado tanto, isso muitas vezes nos leva a dois caminhos. E antes de eu compartilhar esses dois caminhos com você, eu quero que você entenda comigo, a palavra de Deus diz lá em Atos capítulo 1, versículo 8, se você está com a sua Bíblia e quiser abrir sua Bíblia, ou se você quiser só tomar nota, eu queria te convidar a você tomar nota do que nós vamos liberar aqui, para que você possa guardar e que você possa meditar depois. Mas lá em Atos capítulo 1, versículo 8, é um texto muito conhecido, muito famoso. A palavra de Deus diz, Jesus no final do seu ministério, ele chega com os seus discípulos e ele fala, olha, vão para Jerusalém. E Jesus fala, olha, vão para Jerusalém, vão para aquele lugar e se ajuntem. E depois ele vem aqui no verso 8 dizendo, olha, mas recebereis poder. Diga comigo, poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Judeia. Ele primeiro fala tanto em Jerusalém como toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus está dando aqui uma missão muito clara para os seus discípulos. E ele está dizendo, olha, o tempo que eu tinha para passar com vocês está consumado. O tempo em que eu passei de forma corpórea na terra, ensinando, passando para vocês tudo que eu podia passar, findou. Eu estou indo agora para o Pai, mas eu vou liberar alguém para estar com vocês, e esse alguém vai liberar algo sobre vocês que se chama poder. Diga comigo, poder. Jesus disse que nós receberíamos uma ativação, que nós receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo, para que nós pudéssemos de fato testemunhar. Não tem como eu ser uma testemunha do que Jesus faz se eu primeiramente não receber poder. E eu não sei quantos de vocês que estão aqui em algum momento já tiveram um encontro com a presença do Espírito Santo. Quem já teve um encontro com a presença do Espírito Santo? Eu sei que nós fazemos conferência porque eu sou fruto de uma conferência. Lá em 2007, eu fui convidado para ir a uma conferência em Goiânia, e enquanto nós estávamos ali, eu fui extremamente marcado pelo poder do Espírito Santo, e a minha vida mudou completamente a partir daquele momento, a partir daquela experiência. Eu realmente creio que ajuntamentos como esse produzem um poder explosivo de envio e como uma catapulta que nos envia para os nossos destinos, que nós não iríamos se nós não tivéssemos essas experiências. Faz sentido o que eu estou te falando até aqui? Diga comigo, dínamos. Aqui, para poder em Atos 1:8 é dínamos. Diga comigo, dínamos. E essa palavra, ela tem a origem, ou ela é muito similar com a palavra dinamite. Quem aqui já assistiu aqueles filmes de faroeste, né, onde os bandidos pegavam umas bananas de dinamite e colocavam para quando o trem fosse passar, e eles ficavam esperando o momento para apertar aquele instrumento onde a pólvora ia queimar até que a dinamite explodisse. Quem já viu isso em filme? Ou então quem assistiu Papaléguas na infância? Lembra do Papaléguas, produtos Acme? Geralmente ele queria pegar lá o
o coiote queria pegar o Papaléguas e ele pedia um produto Acme, chegava uma caixa cheia de dinamite. Quem lembra disso? E ele queria explodir alguma coisa para pegar o Roadrunner lá, o Papaléguas. E a verdade é que explosão gera poder. Diga comigo, explosão gera poder. E poder é eu conseguir ter acesso onde eu não tinha acesso. Poder é eu ser capaz de fazer aquilo que eu não era capaz de fazer antes. E eu creio que essa noite vai ser uma noite de ativação e de liberação de poder. E o Senhor vai liberar algo sobre alguns aqui e sobre muitas pessoas, onde você vai receber uma capacitação sobrenatural para fazer aquilo que você não era capaz de fazer sem essa capacitação. O Senhor quer liberar dínamos sobre a tua vida, dinamite, algo explosivo. E se tem algo que me fascina em explosão, é que quando uma explosão acontece, ela muda completamente o contexto do ambiente onde acontece. Sim ou não? Quando uma explosão acontece, e eu lembro que anos atrás, quando eu era adolescente, eu tive a oportunidade de assistir o lançamento de um foguete, pastor Alessandro, lá no Cabo Canaveral, na Flórida. Eu era garoto, e eu lembro que a família em que eu morei, nos Estados Unidos, eles me convidaram para ir assistir. A irmã dele morava no Cabo Canaveral, e ela morava numa casa na beira do lago que ficava de frente para a NASA. Bem legal essa casa, né? E eu lembro que eu fui convidado para ir para essa casa, jantar e assistir o lançamento de um foguete. E, cara, para um moleque de 15 anos ter a oportunidade de assistir o lançamento de um foguete da NASA, eu fiquei muito animado. Quem ficaria animado com essa oportunidade? Eu fiquei extremamente animado. E eu falei, cara, eu vou ver um foguete indo para o espaço. E eu lembro que enquanto acontecia aquele lançamento daquele foguete, uma das pessoas lá da família americana que eu estava virou e disse assim, porque a gente assistia o lançamento do outro lado do lago e tem um canal da NASA onde eles transmitiam o lançamento ao vivo. E enquanto eles iam, a gente assistindo aqui na tela e o lançamento acontecendo de verdade na nossa frente, alguém comentou assim comigo. E alguém disse assim, você sabia que quando acontece esse lançamento, a base daquela estrutura onde o foguete é lançado, ela é extremamente danificada. Ela passa por um processo de queima, porque a combustão de um foguete é tão forte que muitas vezes milhões e milhões de dólares são perdidos no lançamento de um foguete. Isso acontecia no passado, até Elon Musk inventar a história do foguete que dá ré. Porque até então o foguete não dava ré, aí Elon Musk inventou um foguete que volta. Já viu isso? O foguete que retorna, pois é. Mas naquela época, quando uma explosão de um foguete acontecia, a base, a estrutura, ela era remexida. Pastor, por que você está contando essa história? Porque eu quero propor hoje para você que o Senhor quer mexer com algumas estruturas. Diga para a pessoa que está do seu lado, talvez o Senhor toque algumas estruturas suas que estão firmes demais. Ai, ai, ai. Alguém falou, ai, ai, ai. Ai, ai, ai. A verdade é que quando nos deparamos com o poder explosivo do Evangelho de Jesus, nós não temos como permanecer os mesmos. As nossas estruturas são abaladas. Aquilo que nós pensávamos que era bom e correto, a gente vê. Eu estava todo errado, eu achava que eu estava bem até aqui. E eu não sei se aconteceu com você no processo da tua vida cristã, de passar tempos e você dizer, cara, eu achei que eu tinha avançado e agora o Senhor me trouxe para um novo tempo, onde eu estou tendo uma nova revelação e eu estou vendo o quão ruim eu ainda sou. Alguém? E isso é bom. Eu creio que Deus ele nos leva de tempos em tempos, de glória em glória. Nós somos transformados como por espelho a imagem e semelhança de Jesus, do varão perfeito. Então diga para quem está do seu lado, Jesus começa com uma explosão, mas ele continua com processos. Eu sou incendiado pela presença, eu sou cheio da glória de Deus, eu sou ativado no meu espírito, então eu entro num
processo. E agora eu vou te falar que existem dois caminhos para nós quando nós recebemos esse poder explosivo. E o primeiro é que nós somos impulsionados para o nosso destino. Um foguete, ele é lançado para o seu destino mediante aquela explosão. A explosão, ela gera uma impulsão. Diga comigo, a explosão gera um impulso para eu ir para o destino onde eu não iria se eu não tivesse isso. Agora, ao mesmo tempo que essa explosão gera um impulso, ela também gera uma destruição. Então, o poder explosivo do Evangelho, ele vai te impulsionar para o teu destino, mas ele também vai precisar destruir algumas estruturas. Nós vamos ver, biblicamente falando, se você puder abrir a sua Bíblia em Mateus 21, 42, ou acompanha comigo aqui no telão, se a gente conseguir projetar. A palavra de Deus vai dizer que Jesus, ele pode ser a nossa pedra angular, ou também pode ser a nossa pedra de destruição. Jesus, ao mesmo tempo, ele é a pedra angular daqueles que creem, mas ele é a pedra de tropeço para aqueles que o rejeitam. Quem já conseguiu abrir aí em Mateus 21, 42? Amém? A palavra de Deus diz assim, perguntou-lhe Jesus, nunca leste as escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Ele faz uma pergunta. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos, o quê? Frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. O que Jesus está falando aqui, pessoal? Jesus está se referindo aqui aos líderes religiosos daquele tempo, aqueles que vinham construindo, né? Ele está dizendo que quem são esses caras? Os fariseus, os sacerdotes da época, aqueles que não estavam compreendendo a deidade de Jesus, aqueles que não estavam compreendendo que Jesus era o Deus encarnado e estavam o rejeitando. Porque eu não sei se você sabe disso, mas nem todo mundo aceita Jesus. Nem todo mundo entrega a sua vida a Ele. Nem todo mundo diz, Jesus realmente é o Filho de Deus. Jesus realmente é o cara, é o Deus encarnado. E Jesus, ele está aqui, parafraseando o Salmo 118, 22, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular. O que isso significa para nós? Significa que para aqueles que creem nele, ele é a salvação e a vida. Mas para aqueles que o rejeitam, eles vão tropeçar nele. Pergunte para a pessoa que está do teu lado, você já aceitou Jesus? Você já entregou sua vida a Jesus? Agora diga para ela, é melhor entregar. Porque pode ser que lá na frente você tropece nele, se você não fizer. E eu não estou falando isso para tu ficar com medo, ou para dizer, meu Deus, e agora e tal. Não, mas o que eu estou te falando é que nós um dia estaremos diante do Senhor, e sim, vai haver uma separação das ovelhas. Pergunta para quem está do teu lado, tu é ovelha ou tu é bode? Que ninguém faça bem. Jesus disse em Mateus 7, 24, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ainda agora o irmão que pediu a irmã em casamento, quem não veio à tarde perdeu, o irmão que pediu a irmã em casamento citou esse versículo. Jesus está dizendo o quê? Todo aquele que ouve as palavras e as pratica será comparado ao quê? Alguém prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Os ventos vieram, sopraram com força contra ela, a chuva bateu, as águas bateram, mas ela permaneceu o quê? Firme, porque foi edificada sobre a rocha. Ao mesmo tempo, Jesus diz, mas aquele que é tolo ou aquele que é insensato edifica a sua casa sobre a areia. E eu quero te perguntar, aonde é que você tem edificado a tua casa, a tua vida, a tua família? Eu creio que
o poder do Senhor Deus e o poder de Jesus, quando ele entra na nossa vida, ele gera essa explosão, ele mexe com essas estruturas. Eu lembro que existe, eu não sei quem aqui já viu alguma vez um prédio sendo implodido. Você já viu? Alguém já viu um prédio sendo implodido? Quando um prédio passa por uma implosão, os engenheiros que participam desse projeto, eles vão colocar as bombas nos lugares certos. Eles vão procurar aqueles pilares de sustentação. Me corrija, tio Tchelo, se eu estiver errado. Aqueles pilares de sustentação, e eles vão colocar ali os explosivos, porque eles sabem que se eles mexerem naquele pilar e derrubar aquele pilar, todo o prédio também vai vir abaixo. Sabe, muitas vezes existem prédios que precisam passar por esse processo de implosão para que um novo prédio seja edificado naquele lugar. O que eu quero te propor é que Jesus, ele não quer melhorar você. Diga para quem está do teu lado, Jesus não quer melhorar você. Ele não quer que você acorde de manhã, olhe no espelho e diga, olha, hoje você vai ser a sua melhor versão. Não, tu não tem melhor versão, cara. Não, eu não tenho melhor versão, cara. Eu sou podre em tudo que eu tento e penso fazer. Eu sou insignificante. E nós precisamos entender isso, nós não temos uma melhor versão. O Senhor não está tentando nos melhorar, o Senhor está tentando nos destruir completamente para que algo novo nasça. E talvez tem gente hoje aqui que está passando por luta, atrás de guerra, atrás de pei, atrás de show, atrás de shei, pei, pá, pu. E você está perguntando, Deus, por que eu estou passando por isso? E talvez você está passando por um processo de explosão ou de implosão. De tempos em tempos, Deus vem comigo, com a minha família, com a minha casa, e Ele toca em algumas estruturas. E Ele toca em algumas áreas que eu achava que eu já estava bom o suficiente, que eu já estava tranquilo o suficiente. Não, essa área eu estou bem já, pastor. Sabe, já ouvi muito. Não, pastor, essa área eu já fui, estou tratado. E aí Deus vem, será? Lá em Jeremias capítulo 18, verso 4 ao 6, um texto clássico, nós vamos ver dizendo como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer outro vaso conforme o pareceu bem aos olhos do oleiro. Eu quero te perguntar, ele remendou o vaso? Ele botou um super bonde no vaso? Ele botou um band-aid no vaso? Ele pegou um esparadrapo e passou assim, não. O que a Bíblia diz? Ele vai fazer um novo vaso. Outro vaso. Agora, para que você possa viver como um novo vaso, você vai precisar jogar os cacos do vaso antigo fora. E o que eu quero hoje propor para você é que o Senhor, Ele nos chama, como disse o tio Tchelo, para um tempo de explosão, de envio para muitos lugares, mas também o Senhor vai precisar tratar bases. O Senhor também vai precisar tratar bases. Eu queria falar com você hoje alguns aspectos sobre essa explosão de poder, ou essa explosão do avivamento do Senhor que pode causar nas nossas vidas. E a primeira coisa é que você precisa entender que explosões geram crise. Diga comigo, explosões geram crise. E eu não sei qual é a tua realidade hoje. Eu não sei se você está num tempo bom da sua vida, se você está num tempo ruim da sua vida. Mas eu sei que quando o Senhor quer fazer algo na vida de alguém, muitas vezes é no momento de crise. Às vezes Deus nos chama no momento de crise, às vezes Deus vai nos levar a um tempo de crise. Eu não sei se você hoje está aqui e você ainda está conhecendo Jesus, talvez é a primeira, segunda reunião evangélica. Tem alguém que está vindo primeira, segunda, terceira vez numa reunião evangélica? Tem alguém aí? Levanta a mão para mim se tiver, não tem problema, eu quero te receber com alegria, amém? Tem algumas pessoas, e talvez você está aqui hoje e você está vindo pelas primeiras vezes, talvez você está vivendo um tempo de não falar comigo, eu aqui como uma última cartada, falando, cara, se hoje Deus não falar comigo, eu não vou mais. E eu lembro que a minha casa, a minha família, o Senhor Jesus, Ele entrou num dos momentos de maior crise. Na verdade, o dia que eu tive um encontro com Jesus sobrenatural foi num dos dias mais difíceis da minha vida. Eu tinha tido uma grande desilusão, uma grande perda. Eu estava em uma crise profunda, pessoal. E eu fui para uma conferência, eu passei 3 dias orando e perguntando, Deus, o que o Senhor quer de mim?
porque eu estou frustrado. Tudo que eu fiz até agora deu errado. Tudo que eu coloco a mão parece que dá ruim. Eu quero me inserir no que o Senhor tem para mim. O que o Senhor tiver para mim, eu quero participar, eu quero estar. E aí Deus falou, você tem certeza? E eu falei, tenho. Deus foi lá e é isso que eu tenho para você. Eu me vi numa plataforma pregando a palavra do Evangelho. Eu falei, Deus, mas isso não. Deus, mas tem certeza? Não, o negócio de ser pastor é para o meu pai. O negócio de ser pastor, é para ele, o ministério é dele. Eu não quero esse negócio de ser pastor. Eu quero ser empresário, eu dizia para Deus. E Deus falou, você me perguntou o que eu tenho para você, é isso que eu tenho para você. E eu falei, amém, Deus, se é isso que o Senhor tem para mim, eu quero obedecer. Porque eu sei que o melhor lugar para estar é o centro da tua vontade. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria o homem em troca da sua alma? Eu prefiro estar no centro da tua vontade e talvez perder os meus sonhos, talvez perder o que eu queria construir, mas ter a certeza de que eu vou viver aquilo que o Senhor planejou para mim, sonhou para mim, do que eu construir um castelo e ele for um castelo de areia. Quando vem o mar traga e quando você vê, acabou. E eu disse para Deus, eu vi meus pais construírem castelo de areia e eu vi desmoronar, eu não quero isso. E com muita graça, com muito favor, Deus reconstruiu o casamento dos meus pais, a vida dos meus pais, e Deus disse, então, vamos comigo. Mas antes de uma grande resposta, veio uma grande crise. Antes de uma transição de estações, eu não sei quantos estão vivendo uma transição, eu nem sabia, mas agora eu já entendi, eu estou também vivendo uma transição. Entendi esses dias agora. Antes de uma grande transição, vem também uma crise. E eu gosto muito da história de Zaqueu. Quem conhece Zaqueu? Abra sua Bíblia em Lucas 19. Se você está com a sua Bíblia, abre em Lucas 19, leia comigo. Já achou? Amém, vamos lá. Entrando em Jericó. Acharam? Vamos lá, tem aqui também. Não tem. Está aí contigo, está na tua responsa. Diz assim, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, e ele era de baixa estatura. Então, correndo adiante, subiu a uma árvore, a fim de vê-lo, porque por ali haveria de passar. Quando Jesus passou aquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desce depressa, porque me convém hoje ficar na tua casa. Ele desceu com toda a pressa e recebeu Jesus com alegria. Diga comigo, recebeu Jesus com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado ou roubado de alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Quantos já conheciam essa história? Talvez seja uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Mas o que eu quero falar hoje aqui sobre Zaqueu é que ele era um cara que tinha tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada. Ele era um cara que ele era bastante rico, a Bíblia diz, ele era um publicano, um cobrador de impostos daquele tempo, era mais ou menos como um político corrupto daquele tempo, ou um fiscal corrupto, algo nesse sentido. E ele ouviu que Jesus ia passar ali em Jericó, naquela cidade, e ele vai subir a uma árvore para ver Jesus. E o que me chama a atenção aqui é o verso 5, que diz que quando Jesus chegou àquele lugar, ele olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero ficar na tua casa. Sabe, Jesus, ele fala isso para todos nós, independente do que a gente está vivendo, independente do pecado que eu vivo, independente da minha condição, porque Jesus, ele não tem temor de homens, ele não tem problema de ser visto indo para a casa de um pecador, porque
nenhum pecador tem poder para mudar Jesus, mas Jesus tem poder para mudar o pecador. E Jesus sabe muito bem quem ele tem a sua identidade muito bem afirmada. Então Jesus ele vai dizer, olha, me convém hoje ficar na tua casa. E a Bíblia diz que Zaqueu desceu com pressa e o rei hospedara na casa. Alegria. Todos que viram isso murmuravam dizendo que ele se hospedara na casa de um pecador. Todas as vezes que algum pecador se arrepende, vai ter gente que vai apontar o dedo e vai dizer, virou crente, é? Logo tu. Aí olha de cima, tá, cheiroso. Hã? Todas as vezes que alguém se levanta para ir em direção a Jesus, vai ter voz contrária. Vai ter alguém dizendo, isso aí não é um bom caminho para você, você tem certeza, não vai nessa não. Mas a verdade é que Zaqueu estava decidido, e eu vejo que Zaqueu, a Bíblia não conta isso, mas eu imagino Zaqueu entrando numa crise interna. Porque vamos lá, se arrepender de pecado não é rápido, fácil, não. Muitas vezes a gente precisa deixar para trás algumas coisas que vão nos custar. E Zaqueu, ele entra nessa crise nesse momento, porque sim, ele era rico, ele tinha muito dinheiro. E diferente do jovem rico que ouviu o chamado de Jesus, mas não obedeceu, Zaqueu vai dizer, eu vou restituir tudo aquilo que eu roubei 4 vezes mais, dando aos pobres. Sabe, o que eu gosto muito dessa história é que demonstra o caminho de volta de Zaqueu. E eu lembro que eu aprendi caminho de volta no início da minha conversão, quando eu vi meu pai indo procurar pessoas pelas quais ele tinha brigado antes dele se converter. Ele era muito brigão. E ele trocava soco com as pessoas de graça, fácil. Um cara muito esquentado no trânsito, um cara muito esquentado em onde ele ia. Onde ele ia tinha uma confusão. Sabe aquela pessoa que parece que puxa confusão? Eu acho que era um espírito mesmo que perseguia ele nesse sentido. Espírito maligno. E eu lembro quando nós nos convertemos que aonde eu ia, eu acabava vendo meu pai indo com alguém. Eu lembro que nós chegamos uma vez no Cesupa, na faculdade que eu estudei, e ele foi me deixar. E aí tinha um cara lá na frente, ele parou o carro rápido na Governador José Malcher, botou o alerta, saltou e foi lá diante, em direção do cara. E aí eu olhei aquilo e aí ele falou, cara, não, eu queria te pedir perdão, aquele tempo que a gente brigou e tudo mais. E eu vi isso repetidas vezes em muitos lugares. Eu lembro que eu presenciei isso na frente da minha faculdade, eu presenciei isso na academia, uma vez que nós estávamos na academia, a gente começou a treinar junto, tentando restituir a nossa relação pai e filho. Não dava muito certo nesse tempo, mas a gente se esforçava desde então. Isso foi um grande processo que Deus foi fazendo na nossa vida. E eu lembro que na academia, uma vez ele falou com outro cara, uma vez num campeonato meu de karatê, ele chegou perto de um cara e o cara já se armou e falou, ei, não, sai daqui, sai daqui. E o meu pai, não, calma, eu quero te pedir perdão. Ele, o quê? Perdão. Sabe, o que eu quero te dizer é que atitudes reais de homens e mulheres de Deus marcam gerações. Não é sobre o que você fala, mas é sobre o que você vive. Se tem algo que eu aprendi tendo 3 meninos na minha casa, homens, é que eles não estão ouvindo tanto as coisas que eu falo, mas eles estão reproduzindo quase tudo que eu faço. E isso me gera um temor. Eu não sei o que isso gera na tua vida, eu não sei o que isso produz em você, mas o que eu quero te falar é que Zaqueu entrou nessa crise, porque ele pensou, cara, agora eu vou ter que abrir mão desse dinheiro, eu vou ter que abrir mão dessas finanças, e agora eu vou ter que dar com Jesus. Eu tive um encontro com Jesus, e esse encontro marcou ele sabia que o encontro com Jesus, embora Jesus não tenha problema de andar com pecadores, mas o encontro com Jesus gera arrependimento. E ele entendeu isso. E ele vai dizer, cara, agora eu vou restituir tudo aquilo que eu roubei. Sabe, o que é interessante, e essa é uma pergunta que essa história me remete, é como uma pessoa, isso provavelmente Zaqueu, eu e você perguntamos, como uma pessoa como você, Jesus, pode amar uma pessoa como eu? Sabe, como que um Jesus perfeito, sublime, poderoso pode amar alguém tão errado, tão falho, tão pecador?
Aquele encontro de Jesus com Zaqueu gerou algo explosivo na vida de Zaqueu. Sabe, eu não sei quantos já entraram em crise por ter encontros com Jesus, mas eu quero te dizer, se os teus encontros com Jesus não te levaram a uma crise, cara, tem alguma coisa estranha no teu encontro. Porque muitas vezes nós vemos encontros bastante almáticos. Nós vemos muitas vezes movimentos muito almáticos no meio evangélico, onde eu sou muito tocado pela música, onde eu sou muito tocado por palavras de efeito, onde eu sou muito tocado por pessoas, porém muitas vezes isso não está gerando arrependimento. Eu ouso dizer que se não tem arrependimento, não tem encontro com Jesus. Encontros genuínos com Jesus geram arrependimento. E eu creio que nessa noite você vai ter encontros genuínos com o próprio Jesus. Você crê nisso? Se você crê nisso, dá uma salva de palmas para Ele bem forte. Vamos lá, não é para mim, é para o Rei Jesus. Ele está aqui hoje. Você crise. Aleluia. Muitas vezes é na crise que nós vamos encontrar o impulso necessário para o maior movimento de transformação das nossas vidas. Se você está vivendo crise, prepare-se. Deus quer impulsionar você. Prepare-se, Deus quer transicionar você. Crise pode estar acontecendo por dois motivos. Primeiro, provações para o fortalecimento da fé. Diga comigo, provações para o fortalecimento da fé. Tiago 1:2-4 vai dizer, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. O que é interessante que Tiago está dizendo, cara, fica feliz porque está ruim. Fica feliz porque está doendo. Fica feliz, fica alegre porque a crise veio. Por quê? E ele vai falar por que a gente tem que se alegrar no meio da provação e da crise. Ele diz, porque vocês sabem que a prova da tua fé produz perseverança. Porque a crise vai produzir para você longanimidade. A crise vai produzir para você estamina. Sabe o que é estamina? É a capacidade de concluir a corrida. Sabe o que vai te fazer ser um crente de longo prazo? É você passar por crise. Sabe o que vai te produzir ser um crente que vai chegar na linha de chegar e dizer, cara, eu guardei a fé. Eu fui fiel até o fim. Pode me receber na glória, Jesus. Eu não vou ser mais um fogo de palha. Eu não vou ser mais um que disse um dia, eu te entrego tudo, Jesus, mas outro dia estava lá, sabe, fazendo outras coisas, não, deixando as coisas de Deus e fazendo outras coisas. Eu não quero ser essa pessoa. Então nós precisamos entender que as provações, elas vão fortalecer a nossa fé, para que nós tenhamos estamina. Ele continua dizendo, e a perseverança deve ter ação completa. Diga comigo, ação completa. Ou seja, eu preciso perseverar até o fim. Ação completa. Não é uma perseverança numa estação, depois abandona, uma perseverança no tempo, depois abandona. Não. É uma perseverança contínua, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. O que ele está dizendo aqui? Que as provações e esse fortalecimento de fé vai gerar em você maturidade. Eu sinto, eu creio que nós entramos num tempo em que ou nós amadurecemos como igreja brasileira, ou nós seremos como aquela igreja pós-moderna ou pós-cristianismo. Eu não quero isso. Como nós já vimos avivamentos acontecendo na Inglaterra, como nós já vimos avivamentos acontecendo na Suíça, nós já vimos avivamentos acontecendo no Reino Unido, na Irlanda, nós já vimos muitos avivamentos acontecendo na Europa, e infelizmente hoje você olha para a Europa, temos missionários nesse momento na Europa, e eles ligaram para mim, e eles ligaram tristes para mim, dizendo, pastor, nós fomos lá na capela de João Calvino, e a gente esperava que ia ter muita gente, a gente foi na casa de John Wesley, a gente esperava que ia ter muita gente ali, e cara, não tinha ninguém. Não tinha ninguém ali. A gente achou que ia pegar uma fila para entrar. Não, chegou lá, não tinha praticamente ninguém. Foram movimentos que se tornaram monumentos. Eu não quero participar de um movimento que se tornou um monumento. Eu quero participar de algo contínuo no Senhor. E se eu tiver de passar por milhares de crises, que eu passe, mas eu quero continuar perseverando até o fim. Porque eu não quero entrar naquela zona de conforto que me priva
que me priva de viver milagre. Eu não quero entrar numa zona de conforto que me priva de viver algo genuíno no Senhor. Sabe o que muito me move em fazer essa conferência? É que eu não sou capaz de fazer essa conferência. É porque pela minha força eu não sou capaz. É porque eu não tenho condição de organizar um evento como esse. Porque eu não tenho dinheiro para organizar um evento como esse. Todo ano eu falo, nós como Link Church vamos entrar num tempo de esticamento de fé. A gente precisa jejuar. Sabe por que a gente jejuou 40 dias por esse evento? Porque a gente não é capaz de fazer. Sabe por que a gente para de jejuar e orar? Porque a gente começa a se tornar capaz de fazer. Provações para fortalecimento da fé. Segundo, a crise pode estar acontecendo porque eu estou sendo provado. Segundo, consequência de desobediência ou pecado. Diga comigo, consequência de desobediência ou pecado. Deuteronômio 28:15. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos, que hoje lhes dou, todas as maldições cairão sobre vocês e os alcançarão. Ah, pastor, mas isso é Velho Testamento, amém, mas os princípios não mudaram. A graça de Jesus não é uma permissão para pecar. A graça de Jesus, ela não veio tirar a lei, ela veio elevar a lei. Jesus, ele não disse, olha, não adulterareis. Ele disse, você olhar para uma mulher com olhar impuro, você já adulterou com ela. O que Jesus está fazendo? Ele está pegando a lei, ele está levando a lei para um nível ainda mais alto. E por que Jesus está levando a lei para um nível mais alto? Para dizer que eu e você não podemos cumprir a lei. Mas através do Espírito Santo que está dentro de nós, ele nos capacita para nós não cumprirmos a lei pela nossa força, mas para nós termos a capacitação de vencer o pecado. Amém? Eu e você não somos capazes naturalmente de vencer o pecado. Mas Jesus venceu o diabo, porque ele não tem pecado. Eu e você não somos capazes de vencer o diabo, mas Jesus venceu o diabo na cruz. E ele disse que o diabo estaria debaixo dos nossos pés. E ele disse que serpentes e escorpiões não teriam poder contra nós. Amém? Jesus venceu também a morte, para que eu e você não passemos pela morte. Porque ainda que venhamos morrer, se estamos em Cristo, viveremos eternamente. Ele fala isso lá em João. Amém? Quantos creem que tem a vida eterna? Quantos creem que você é um filho do Senhor e você venceu a morte, você venceu o diabo e você já venceu o pecado? Eu te declaro nessa noite, você venceu o pecado em nome de Jesus. É a crise que nos faz baixar a guarda. É a crise que nos faz entregar para Jesus em níveis diferentes. Nós precisamos entender que explosões de poder geram crise. Explosões também geram novas realidades. Diga comigo, explosões geram novas realidades. Quando uma explosão acontece em um lugar, aquele lugar não é mais o mesmo, amém? Se você está com a sua Bíblia, abre em 2 Coríntios 5, versos 15 em diante. 2 Coríntios 5, 15 em diante, vai dizer, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Diga comigo, nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Diga comigo, novas. Jesus, ele começa dizendo aqui, ou melhor, o texto começa dizendo aqui, o apóstolo Paulo, à igreja de Corinto, diz, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. A palavra nova aqui é kainos no grego, que significa de um novo tipo, sem precedentes. Pode ser traduzido também como protótipo, pastor Alessandro. Sabe aqueles eventos de carro que tem pelo mundo? Você vai na Alemanha, tem um evento lá, vai na Suíça, tem um evento lá de carros, lançamento de carro. Eu esqueci como chama esse tipo de evento, eu esqueci agora. Mas é onde eles colocam os protótipos dos carros. Quem já viu o protótipo de um carro assim, bem alucinante, aqueles carros diferentões, você olha, caramba, até meio estranho, né, esse carro e tal. Mas por que aquele carro está ali? Porque ele é um protótipo. Não significa que ele vai ser feito em escala. Ele é algo feito pela primeira vez, não teve outro igual no passado e muito provavelmente também não vai ter outro igual no futuro. A Bíblia está dizendo aqui, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura sem precedentes.
É de um novo tipo, é de uma nova natureza, é de uma nova identidade. E ele está dizendo, se alguém está em Cristo, essa nova criatura, as coisas antigas já passaram. Diga para quem está do seu lado, o que passou, passou. Eis que fizeram coisas novas. Você não percebe isso? Deus está fazendo algo novo no seu meio. Eu honro tudo aquilo que veio antes. Eu honro tudo aquilo que aconteceu no passado. Mas eu entendi que eu preciso olhar para o passado para aprender com ele. Mas eu preciso estar com meus olhos atentos para o futuro, porque é para lá que o Senhor quer me levar. Amém. Pelas conferências de 2021, 2022, 2023. Amém. Mas Deus, que adora 2025. Amém pelo prédio da igreja. Amém pelo fundador. Amém por o que aconteceu. Amém. Legal, isso tudo é muito bom. Mas o que o Senhor tem daqui para frente? Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e as que se fizeram novas. Isso significa que nós recebemos uma nova natureza. Diga comigo, natureza. Se você pegar uma semente de açaí e plantar, não vai dar banana, amém? Se você pegar uma semente de, de manga e plantar, não vai dar abacaxi, amém? Porque cada semente ela vai gerar o quê? O que ela é. Jesus está, ou melhor, o texto aqui está nos dizendo que aquele que está em Jesus, aquele que está em Cristo, tem uma nova semente. Ou seja, muitas vezes, nós temos aquela propensão para o pecado que vem de Adão. E nós temos esse desejo, eu sei porque eu vivi muitos anos encontrando o prazer da minha vida no pecado. E eu buscava nas coisas da carne completude para a minha vida, eu buscava no pecado significado para a minha vida, até que um dia eu tive esse encontro com Jesus explosivo e a minha natureza mudou. E eu até tentei voltar para aquela vida, mas não dava mais. Eu tentei voltar. E eu lembro uma vez que eu passei por um processo de largar o álcool por um tempo. Eu era um adolescente que bebeu bastante. Eu creio que eu tinha essa maldição familiar na minha vida. E eu bebia bastante na minha juventude. E eu lembro que quando eu ficava triste, eu bebia. Quando eu ficava feliz, eu bebia. Tá? E aí eu lembro que às vezes que eu ficava triste, eu ia lá comprar umas cervejas para beber os problemas, né? Mareado e tal, para ficar mais tranquilo e esquecer os problemas. Né? Tinha até um brega que antigamente falava, eu vou beber para esquecer meus problemas. Quem lembra desse? Eu era desse tempo. Eu vou beber para esquecer minhas dívidas. Você lembra, né? Pois é, quem riu lembra, era desse tempo. E eu lembro que uma vez eu estava nesse processo de conversão e eu fui para um posto de gasolina, peguei meu carro, parei no posto, comprei umas 5 long neck de cerveja, botei no chão do carro e fui dirigindo pela cidade, bebendo long neck. Quando eu cheguei na segunda ou terceira long neck, meu avô chama de long neck, o Espírito Santo veio sobre mim, pum, e começou a falar comigo e começou a dizer. Na verdade, eu comecei a sentir uma tristeza ainda maior do que eu já estava sentindo. E eu e aí o Espírito Santo veio comigo e falou, por que você está buscando nisso satisfação para você, se a tua natureza mudou, isso não faz mais sentido para você? E eu lembro que, no meio daquelas 3 cervejas, eu olhei e falei, cara, isso está me deixando pior. Isso não faz mais sentido para mim. Isso não me completa mais. Sabe por que isso não me completava mais? Porque agora eu tinha sido feito uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e agora eu tenho uma nova natureza. Eu creio que o Senhor vai mudar a natureza de alguns hoje. Eu creio que alguns vão nascer de novo hoje, como Jesus disse para Nicodemos, você precisa nascer de novo. E esse novo nascimento, essa mudança de natureza. Pastor, como é que eu sei que eu tenho uma nova identidade em Cristo? Quando você entende que você foi chamado para reconciliar o mundo com Jesus. Quando eu lembro que eu estava num retiro e o meu pai tinha me convidado para estar nesse retiro servindo, ele era pastor, e aí eu estava nessa fase de conversão, e meu pai chegou e falou, vem servir no retiro. Eu lembro que estava o Léo, que estava aqui ainda agora, a Marina, e alguns amigos, eram umas poucas pessoas servindo no retiro. Meu pai pregava
das 9 mensagens, 7 ou 8, que eu não tinha quem pregasse, e nós éramos uns 8 servos para servir o retiro inteiro. Então eu tinha que fazer comida, tinha que carregar cama, atar rede, orar pelos irmãos, fazer o teatro, limpar banheiro, tinha que fazer tudo ao mesmo tempo, eu sou desse tempo. A seara era grande, pouquíssimos os trabalhadores. Se hoje é pouco, naquela época era pouquíssimo. E eu lembro que a primeira vez que eu tive essa revelação, quando houve um apelo e pessoas foram lá na frente, e eu vi aquele mover do Espírito Santo, eu vi pessoas se entregando a Jesus, pessoas chorando, uma grande Espírito Santo poderosos, e naquele momento foi gerado em mim, ou eu percebi uma grande alegria no meu coração, porque eu via novos irmãos nascendo de novo. E aquela convicção me levou a entender, cara, eu agora faço parte de um reino que não é dessa terra. E agora tem irmãos aqui que estão sendo acrescentados a esse reino. E aquilo gerou em mim uma alegria extrema. Então, muitas vezes, essa nova identidade, ela vai me levar a compreender que eu fui chamado para reconciliar o mundo com Jesus. Porque o mundo não está em amizade com Jesus. Na verdade, a Bíblia vai dizer que muitos são inimigos de Deus. E o Senhor chamou a mim e a você para dizer, olha, Deus quer ser teu amigo, cara. Mas você precisa se render a Ele, não é Ele que vai se render a você. Porque Ele é Deus, não é você que é Deus. Mas o humanismo vai sempre dizer, você é Deus. Você precisa estar no centro, até mesmo do culto na igreja. Se deixar. Você é o centro, você é Cristo. Você. Sabe, como uma nova criatura em Cristo. Você não apenas vive uma nova vida, mas você habita em novas realidades. Onde o impossível se torna possível e o passado já não define mais o teu futuro. Você crê nisso? Eu creio que o Senhor está produzindo um novo futuro para muitos aqui. Eu sei que Deus, Ele tem um novo futuro e Ele quer destravar você para esse lugar, para esse destino. Eu tenho entendido que a salvação tem 3 aspectos. O aspecto de que você foi salvo. Diga comigo, eu fui salvo. O aspecto de que eu estou sendo salvo. E o aspecto de que eu serei salvo no meu corpo. Eu fui salvo quando Jesus morreu numa cruz. E eu nasci de novo, respondendo a essa morte. A Bíblia vai dizer, se no teu coração creres e com a tua boca confessares que Jesus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Eu fui salvo quando eu criei no meu coração e eu confessei com a minha boca. Então, isso é algo que aconteceu no meu passado. Talvez hoje você vai passar por esse processo. Alguns aqui. Eu fui salvo. Agora eu estou sendo salvo como? Na minha alma. Na tua alma você está sofrendo metanoia. Transformação de mente. Ok? Transição, um processo de metanoia, de mudança de mentalidade. Então eu estou sendo salvo na minha alma, porque eu estou passando por essa mudança de mente. Amém? Eu estou aprendendo com Jesus. Jesus disse que, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar alguém maior do que eu, que é o meu Espírito, e Ele vai conduzir vocês a toda palavra que eu liberei sobre vocês. Então, é um processo que nós aprendemos com o Espírito Santo e com aquelas pessoas que Ele coloca ao nosso redor para nos auxiliar também. Os dons da palavra, os dons do Espírito, eles servem para edificação do corpo, para edificação da igreja. Deus vai dar dons para que a sua igreja seja edificada, para que ela tenha uma base firme, uma base forte, para que ela seja construída de uma forma saudável. Então, eu fui salvo, eu estou sendo salvo, e eu serei salvo no meu corpo, porque quando Jesus voltar, a Bíblia diz que eu vou receber um corpo glorificado. Toca no irmão que está do teu lado aí, de leve no ombro dele aí, dá uma cutucada. Esse não é o teu corpo definitivo. A Bíblia diz que quando Jesus, Ele ressuscitou com um corpo glorificado. Olha para cá. Os discípulos no caminho de Emaús não conseguiam reconhecer quem era Jesus. Por quê? Porque Jesus estava com um corpo glorificado. A sua aparência tinha mudado.
Eles só vão ver quem é Jesus depois que eles partem o pão e fazem uma ceia e eles têm uma revelação de que é Jesus. Quando Jesus vai na pesca maravilhosa diante de Pedro, a gente vai ver mais uma vez Jesus falando aqui na praia. Pedro não consegue pescar nada a noite inteira. Jesus grita e fala: Pedro, joga para o outro lado. Pedro joga e eles ficam se perguntando: glorificado. Quando Jesus voltar, ou quando nós formos, nós receberemos um corpo glorificado. Então, eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo no meu corpo. E quando eu for salvo no meu corpo, isso significa o quê? Que eu vou estar livre completamente da presença do pecado. Porque embora eu tenha uma nova natureza, o pecado ele ainda está pelo mundo, sim ou não? E as tentações também acontecem. As tentações também vêm sobre a minha vida. Mas quando Jesus voltar, quando eu tiver um corpo glorificado, aí sim eu não vou mais precisar me preocupar com nenhum tipo de tentação, com nenhum tipo de pecado. Amém? E em último lugar, para encerrar, antes de nós orarmos, eu quero falar que explosões geram aceleração. Diga comigo, explosões geram aceleração. Quando eu vi aquele foguete ser lançado, eu fiquei impressionado com a velocidade que ele ia subindo. Uma grande explosão. E aí o bicho começa a subir. Explosões geram aceleração. Quando eu leio a história de Neemias, eu vejo o Senhor chamando um homem para a reconstrução dos muros de Jerusalém. E eu vejo o Senhor comissionando aquele cara. E o que é muito interessante é que lá em Neemias capítulo 6, versículo 15, vai dizer assim: assim o muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias. Diga comigo, 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de Deus. Sabe o que eu acho interessante é que uma explosão de avivamento, ela não causa só um poder momentâneo, um impacto momentâneo, mas também gera um efeito de aceleração daqui em diante. Coisas que demoram anos para acontecer, passam a acontecer num piscar de olhos. Eu creio, e eu digo isso para os meus discípulos, vocês não vão precisar passar pelas dores que eu passei. Porque eu não precisei passar por algumas dores, porque eu estou sobre uma plataforma. A plataforma dos meus pais, ou o telhado dos meus pais, é o meu piso. E eu digo para os meus discípulos, para as pessoas que vêm depois de mim, eu digo, cara, a minha oração é que o meu teto seja o teu piso. Porque você não vai começar do zero. Diga para quem está do seu lado, você não vai começar do zero. Porque Deus colocou pessoas perto de você. Eu amo isso porque a gente vai ver Davi sendo esse cara onde Golias aparece e fala: eu vou derrotar o melhor de vocês. Ele desafia. Chamem o melhor guerreiro. Chamem o cara que luta melhor. Aí aparece Davi lá. Eu vou. Franzino, pequenino, esquecido, lá da casa de Jessé. Chamaram todo mundo, ele estava lá no campo, nem lembrava que ele existia. Chama o moleque aparece lá, é ungido rei, e agora ele fala: eu vou lutar contra esse incircunciso filisteu. E aí Davi aparece lá: eu estou aqui, pequenino, franzino, mas eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Talvez a voz dele era de garoto, talvez o corpo, o background, talvez ele não tinha tantos dons assim, mas existia um background nele, existia um pano de fundo, existia um Deus atrás dele grande, que ele sabia quem ele era, e ele podia dizer: ainda hoje a tua cabeça vai ser cortada. Ainda hoje o Deus de Israel vai nos dar vitória. Ainda hoje. Agora o que é interessante é que todo um exército não precisou guerrear, presta atenção, porque um cara pagou o preço. Isso é aceleração. Existem bênçãos que você vai receber,
que você não pagou por isso. Sabe quem pagou? Jesus Cristo de Nazaré. Ele pagou o preço para que nós vivamos uma aceleração nas nossas vidas, e aquilo que demoraria anos para acontecer, o Senhor vai fazer. É agora, chegou o tempo, chegou a hora. Em 4 anos, em 7 anos, em 10 anos, eu vou mudar a tua história, eu vou mudar a tua família, eu vou mudar a tua casa. Eu sou o Senhor de Abraão, Isaac e Jacó. Eu sou um Deus geracional, e eu estou edificando uma plataforma para a tua vida. Se prepare, Deus tem aceleração para mim, para você, porque Ele nos chamou e o sangue de Jesus está sobre nós. Ele pagou o preço naquela cruz para que eu e você não precisamos passar por certas dores, por certas dificuldades. Se você crê nisso, eu quero que você fique de pé no seu lugar. E eu quero que você levante suas mãos para o céu. E eu quero que você comece a orar comigo. Porque eu creio que explosões geram uma aceleração. Muros que estavam, presta atenção, há 152 anos no chão. 70 anos eles tentavam levantar os muros. Mas Deus fez através de um povo em apenas 52 dias. Eu creio que assim como Neemias, Deus levanta uma geração em Belém do Pará, no norte do Brasil, que vai reedificar os muros de uma cidade que está assolada. Deus levanta a mim, Deus levanta a você para esse tempo, para essa hora, e Ele faz um convite. Você que crê nessa mensagem, se Deus falou com você, eu quero que você saia do seu lugar, eu quero que você venha aqui à frente, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Se tem alguém que quer hoje, nessa noite, entregar sua vida a Jesus, eu quero que você levante sua mão bem alta, onde você está. Se hoje você quer se compromissar com Cristo, levanta a tua mão bem alto. Levanta a tua mão bem alto. Vem aqui, eu quero esse aqui na frente. Vem aqui rápido. Você que levantou sua mão, que quer se compromissar, vem cá. Deixa eu orar por ti, rapidinho. Vamos lá. Vem, vamos lá. Eu estou muito feliz com isso. Entrega a tua vida ao Senhor. Entrega teus caminhos, confia nele, o mais Ele vai fazer. Vamos lá. Chega aqui à frente. Quem está entregando sua vida a Jesus? Eu quero mais aqui na frente ainda. Mais aqui na frente. Quem está entregando? Vem cá mais. Isso. Quem mais está entregando a vida a Jesus? Vem aqui. Amém. Vem aqui na frente. Isso. Eles dão um passo à frente, todo mundo, para desobstruir o corredor. Vamos para os lados. Isso. Isso. Vem. Yes. Vem. Aleluia. Hoje é uma noite de salvação. Hoje é uma noite de ativação. Amém? Eu queria que toda a igreja levantasse as mãos, fizesse essa oração comigo. Você que está entregando sua vida a Jesus nessa noite, eu quero que você levante sua mão e eu quero que você ore. Toda a igreja, diga comigo assim: Senhor Jesus, obrigado por essa oportunidade. Eu creio que é um kairos do Senhor na minha vida, um tempo oportuno. E eu te entrego o meu passado, eu te entrego o meu presente, e eu te entrego o meu futuro nas tuas mãos. Eu reconheço hoje que eu sou um pecador, mas eu me arrependo dos meus pecados e erros. Restaura a minha vida, Deus. Eu declaro que eu preciso de Ti, Jesus. Faz algo novo na minha vida. A partir de hoje, eu declaro que eu sou Teu e Tu és meu. E o diabo não tem mais poder sobre a minha vida. Porque o Teu sangue me cobre dos meus pecados e falhas. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor, pelo Teu favor, pela Tua graça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas em adoração pela vida dos nossos irmãos. Glória a Deus pela vida de vocês. Se puder dar um abraço neles aqui, dá um abraço. Agora eu queria que os outros, que o Senhor falou com você nessa mensagem, chega mais aqui na frente. Os outros que receberam essa mensagem, eu quero orar por vocês. O Espírito Santo está aqui nesse lugar. E eu creio que Ele está fazendo algo novo. Eu creio que existe uma nova dispensação. Eu creio que existe uma nova unção. E por algum motivo que eu não sei qual é, o Senhor nos escolheu, amém? Eu quero declarar você um escolhido de Deus.
Todo dia eu olho nos olhos do meu filho novo, eu digo, filho, nunca esquece, você é filho de Deus, filho de Deus. E eu quero olhar hoje nos teus olhos e te lembrar, você é um escolhido de Deus. Se talvez o diabo mentiu para você e atacou a tua identidade, e talvez um erro, uma falha, uma crise te levou para longe, eu quero te lembrar, você é um escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus. Eu quero lembrar você, Isabela, você é uma escolhida de Deus. Eu quero lembrar você, Renan, você é um escolhido de Deus. Sabe, Márcia Lendo, você é uma escolhida de Deus. Lourenço, você é um escolhido de Deus. Sabe, eu quero lembrar você, Lucinha, você é uma escolhida de Deus. Deus escolheu vocês. Deus escolheu vocês. Espírito Santo, levante suas mãos bem alto e diga assim, Espírito Santo, toca-me nessa noite mais uma vez. Eu estou pronto para ser cheio do teu Espírito. Causa uma explosão na minha vida. Em nome de Jesus, vem sobre mim agora. Eu te recebo, Espírito Santo. Ministra meu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Eu oro por ativações. Ativações do Espírito, Deus. Ativações do Espírito, Deus. Obrigado por essa noite. Obrigado pela tua presença. Nós te amamos. Nós te honramos. Santo é o teu nome, Deus. Santo, santo, santo é o teu nome, Deus. Santo é o teu nome, Deus. Digno tu és. Digno tu és. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheia. Toca eles, Deus. Toca eles, Deus. Toca eles, Deus. Mais. Mais. Agora. 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 Agora.